Olá pessoal, então dando continuidade aos exemplos, agora vamos partir para os exemplos resolvidos de dilatação térmica linear, né? Então nesse primeiro exemplo, nós vamos ter o seguinte: uma barra de ferro cujo coeficiente de dilatação linear 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius possui um comprimento de 15 metros a 20 centímetros. Se a barra é aquecida até 150 graus Celsius, determine: letra A, a dilatação sofrida pela barra, letra B, o comprimento final da barra. Bom, como eu sempre falo, vamos tirar os dados primeiro do problema, porque com os dados você consegue disponibilizá-lo de forma correta na equação para resolver esse problema. Então, uma barra de ferro do coeficiente de dilatação linear 12 vezes 10 a menos 6. Então, o coeficiente de dilatação linear, alfa, é 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius, né? Possui um comprimento de 15 metros. Então, esse é o comprimento inicial dessa barra, 15 metros. A uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. Se a barra é aquecida até 150 graus Celsius, então essa barra subiu de 20 para 150. Então eu tenho uma temperatura final de 150 graus Celsius. Determinar então, na letra a dilatação sofrida pela barra. E na letra B, o comprimento final dessa barra. Então, vamos lá. A nossa equação é variação de comprimento, que é igual a comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura. Bom, eu estou procurando na letra A justamente a dilatação, então vamos repeti-la. O comprimento inicial é 15 metros, vezes a dilatação, né, o coeficiente de dilatação linear é 12 vezes 10 a menos 6, que multiplica a variação de temperatura. Qual é a variação de temperatura? É essa aqui, ó. O ΔT é a variação entre 20 e 150. Então, 150 menos 20, 130 graus Celsius. Feito isso, nós vamos fazer o seguinte: ΔL é igual. Iremos multiplicar o 15 vezes 12 vezes o 130. 15 vezes 12 vezes 130 vai dar 23.400. Então, o que a gente vai fazer com a potência? A gente vai repeti-la, vezes 10 a menos 6. Né? Então, vamos acabar com ela, a gente vai correr a vírgula para a esquerda. Nós vamos ter uma variação de comprimento de 0,0234 metros. Essa, então, é a variação do comprimento após esse aquecimento de 130 graus Celsius. Para mim descobrir o comprimento final, basta eu pegar e fazer. Comprimento final é igual ao comprimento inicial mais a variação de comprimento, ΔL. Então, comprimento final é igual. O comprimento inicial era 15, mais a variação do comprimento, né? Quanto que aumentou o comprimento após o aquecimento? Então, eu tenho 0,0234. Então, somando isso, eu tenho um comprimento final de 15,0234 metros. Vamos para o nosso próximo problema, que ele diz o seguinte: o coeficiente de dilatação linear do aço é 1,1 vezes 10 a menos 5 graus Celsius. Os trilhos de uma via férrea têm 12 metros, cada um na temperatura de 0 graus Celsius. Sabendo que a temperatura máxima na região onde se encontra a estrada é 40 graus Celsius, o espaçamento mínimo entre os trilhos consecutivos deve ser aproximadamente de... Então temos as alternativas, né?
Então, novamente, vamos tirar os dados desse problema para ficar mais fácil de colocá-los na equação. Então, os dados diz o seguinte: o coeficiente de dilatação linear do aço, coeficiente alfa, é igual a 1,1 vezes 10 a menos 5 graus Celsius. Né? Os trilhos de uma via férrea têm 12 metros, então eles têm um comprimento inicial de 12 metros, a uma temperatura inicial de 0 graus Celsius. Né? Sabendo que a temperatura máxima na região onde se encontra a estrada é de 40 graus Celsius, eu tenho uma temperatura final de 40 graus Celsius. O espaçamento mínimo entre os trilhos consecutivos deve ser de quanto? Então, eu quero saber, na verdade, qual o ΔL desse problema. Então, novamente, nós vamos colocar na equação. Variação de comprimento é igual a comprimento inicial vezes coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura. Então, substituindo na equação, nós vamos ter o comprimento inicial, que é 12, o coeficiente de dilatação linear, que é 1,1 vezes 10 a menos 5, vezes a variação de temperatura. Então, quem é a variação de temperatura? A variação de temperatura está aqui. 40 menos 0, 40. Né? Então, uma coisa que tem que ficar atento nesse problema é que nós estamos trabalhando com metros no problema. E todas as respostas, todas as alternativas, melhor dizendo, estão em centímetros. Então vamos transformar 12 metros em centímetros. Né? Para a gente transformar 12 metros em centímetros, a gente multiplica por 100. Então nós vamos ter 1.200 centímetros vezes 1,1 vezes 10 a menos 5 vezes 40. Então, a variação de comprimento será igual a 1.200 vezes 1,1 vezes 40. Essa multiplicação, 1.200 vezes 1,1 vezes 40, vai me dar um resultado de 52.800. E vou repetir a base 10 com o expoente menos 5 aqui, vezes 10 a menos 5. Como nós fizemos no exemplo passado, vamos eliminar essa potência. Fazendo o quê? Correndo a vírgula ao contrário às 5 casas. Uma casa, 2, 3, 4, 5. Então nós vamos ter 0,528 centímetros. Como é um resultado que no problema pede-se aproximadamente, você olhar os resultados, aproximadamente será 0,53, tá? Beleza, até a próxima. Olá pessoal, vamos dar continuidade. Próximo exemplo, ele diz o seguinte: na construção civil, para evitar rachaduras nas armações longas de concreto, como por exemplo pontes, usa-se a construção em blocos separados por pequenas distâncias preenchidas com material de grande dilatação térmica em relação ao concreto, como o piche betuminoso. Uma barra de concreto de coeficiente linear 1,9 vezes 10 a menos 5 graus Celsius e comprimento de 100 metros a 30 graus Celsius sofrerá uma dilatação linear a 40 graus Celsius de quanto? Bom, novamente, vamos tirar os dados do problema. Dados. Então, eu sei que o coeficiente linear, alfa, é 1,9 vezes 10 a menos 5 graus Celsius. O comprimento inicial dessa barra é de 100 metros. 100 metros. A uma temperatura inicial de 30 graus Celsius.
essa temperatura vai aumentar para 40, então eu tenho uma temperatura final de 40 graus Celsius, né? Qual será a dilatação sofrida por esse material, né? Então, só para mostrar aqui, ó, a variação de temperatura será 40 menos 30, né? Então eu vou ter um ΔT de 10 graus Celsius. Então, colocando na equação, colocando os dados, substituindo os dados na equação, então nós temos a equação: variação de comprimento será igual ao comprimento inicial, que multiplica coeficiente de dilatação, que multiplica a variação de temperatura. Então, a variação de comprimento será igual ao comprimento inicial 100, que multiplica 1,9 vezes 10 a menos 5, vezes 10, que é a variação de temperatura. Então, eu tenho a variação de comprimento será igual, vamos multiplicar 100 vezes 1,9 vezes 10. 100 vezes 1,9 vezes 10 vai me dar 1.900. Vou repetir a potência de base 10 menos 5. Vamos acabar com ela correndo a vírgula para a esquerda. Então, eu vou ter o resultado de 0,019 metros. Valeu, pessoal, até a próxima. Olá, pessoal. Então, dando continuidade aos exemplos, agora vamos partir para os exemplos resolvidos de dilatação térmica linear, né? Então, nesse primeiro exemplo, nós vamos ter o seguinte: uma barra de ferro cujo coeficiente de dilatação linear 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius possui um comprimento de 15 metros a 20 centímetros. Se a barra é aquecida até 150 graus Celsius, determine: letra A, a dilatação sofrida pela barra; letra B, o comprimento final da barra. Bom, como eu sempre falo, vamos tirar os dados primeiro do problema, porque com os dados você consegue disponibilizá-lo de forma correta na equação para resolver esse problema. Então, uma barra de ferro do coeficiente de dilatação linear 12 vezes 10 a menos 6. Então, o coeficiente de dilatação linear, alfa, é 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius, né? Possui um comprimento de 15 metros. Então, esse é o comprimento inicial dessa barra, 15 metros. A uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. Se a barra é aquecida até 150 graus Celsius, então essa barra subiu de 20 para 150. Então eu tenho uma temperatura final de 150 graus Celsius. Determinar então, na letra A dilatação sofrida pela barra, e na letra B, o comprimento final dessa barra. Então, vamos lá. A nossa equação é variação de comprimento, que é igual a comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura. Bom, eu estou procurando na letra A justamente a dilatação, então vamos repeti-la. O comprimento inicial é 15 metros, vezes a dilatação, né, o coeficiente de dilatação linear é 12 vezes 10 a menos 6, que multiplica a variação de temperatura. Qual é a variação de temperatura? É essa aqui, ó. O ΔT é a variação entre 20 e 150. Então, 150 menos 20, 130 graus Celsius. Feito isso, nós vamos fazer o seguinte: ΔL é igual, iremos multiplicar o 15 vezes 12 vezes o 130. 15 vezes 12 vezes 130 vai dar 23.400. Então,
Então, o que a gente vai fazer com a potência? A gente vai repeti-la, vezes 10 a menos 6. Né? Então, vamos acabar com ela, a gente vai correr a vírgula para a esquerda. Nós vamos ter uma variação de comprimento de 0,0234 metros. Essa, então, é a variação do comprimento após esse aquecimento de 130 graus Celsius. Para mim descobrir o comprimento final, basta eu pegar e fazer. Comprimento final é igual ao comprimento inicial mais a variação de comprimento, ΔL. Então, comprimento final é igual. O comprimento inicial era 15, mais a variação do comprimento, né? Quanto que aumentou o comprimento após o aquecimento? Então, eu tenho 0,0234. Então, somando isso, eu tenho um comprimento final de 15,0234 metros. Vamos para o nosso próximo problema, que ele diz o seguinte. O coeficiente de dilatação linear do aço é 1,1 vezes 10 a menos 5 graus Celsius. Os trilhos de uma via férrea têm 12 metros, cada um na temperatura de 0 graus Celsius. Sabendo que a temperatura máxima na região onde se encontra a estrada é 40 graus Celsius, o espaçamento mínimo entre os trilhos consecutivos deve ser aproximadamente de... Então temos as alternativas, né? Então, novamente, vamos tirar os dados desse problema para ficar mais fácil de colocá-los na equação. Então, os dados diz o seguinte: o coeficiente de dilatação linear do aço, coeficiente alfa, é igual a 1,1 vezes 10 a menos 5 graus Celsius. Né? Os trilhos de uma via férrea têm 12 metros, então eles têm um comprimento inicial de 12 metros, a uma temperatura inicial de 0 graus Celsius. Né? Sabendo que a temperatura máxima na região onde se encontra a estrada é de 40 graus Celsius, eu tenho a temperatura final de 40 graus Celsius. O espaçamento mínimo entre os trilhos consecutivos deve ser de quanto? Então, eu quero saber, na verdade, qual o ΔL desse problema. Então, novamente, nós vamos colocar na equação. Variação de comprimento é igual a comprimento inicial vezes coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura. Então, substituindo na equação, nós vamos ter o comprimento inicial, que é 12, o coeficiente de dilatação linear, que é 1,1 vezes 10 a menos 5, vezes a variação de temperatura. Então, quem é a variação de temperatura? A variação de temperatura está aqui. 40 menos 0, 40. Né? Então, uma coisa que tem que ficar atento nesse problema é que nós estamos trabalhando com metros no problema e todas as respostas, todas as alternativas, melhor dizendo, estão em centímetros. Então vamos transformar 12 metros em centímetros. Né? Para a gente transformar 12 metros em centímetros, a gente multiplica por 100. Então nós vamos ter 1.200 centímetros vezes 1,1 vezes 10 a menos 5 vezes 40. Então, a variação de comprimento será igual a 1.200 vezes 1,1 vezes 40. Essa multiplicação, 1.200 vezes 1,1 vezes 40, vai me dar um resultado de 52.800. E vou repetir a base 10 com o expoente menos 5 aqui, vezes 10 a menos 5. Como nós fizemos no exemplo passado, vamos eliminar essa potência. Fazendo o quê? Correndo a vírgula ao contrário, as 5 casas. Uma casa, 2, 3, 4,
5. Então, nós vamos ter 0,528 centímetros. Como é um resultado que no problema pede-se aproximadamente, você olhar os resultados, aproximadamente será 0,53, tá? Beleza, até a próxima. Olá pessoal, vamos dar continuidade. Próximo exemplo, ele diz o seguinte: na construção civil, para evitar rachaduras nas armações longas de concreto, como por exemplo pontes, usa-se a construção em blocos separados por pequenas distâncias preenchidas com material de grande dilatação térmica em relação ao concreto, como piche betuminoso. Uma barra de concreto de coeficiente linear 1,9 vezes 10 a menos 5 graus Celsius e comprimento de 100 metros a 30 graus Celsius sofrerá uma dilatação linear a 40 graus Celsius de quanto? Bom, novamente, vamos tirar os dados do problema. Dados. Então, eu sei que o coeficiente linear, alfa, é 1,9 vezes 10 a menos 5 graus Celsius. O comprimento inicial dessa barra é de 100 metros. 100 metros. A uma temperatura inicial de 30 graus Celsius. Essa temperatura vai aumentar para 40, então eu tenho uma temperatura final de 40 graus Celsius, né? Qual será a dilatação sofrida por esse material, né? Então, só para mostrar aqui, ó, a variação de temperatura será 40 menos 30, né? Então eu vou ter um ΔT de 10 graus Celsius. Então, colocando na equação, colocando os dados, substituindo os dados na equação, então nós temos a equação: variação de comprimento será igual ao comprimento inicial, que multiplica coeficiente de dilatação, que multiplica a variação de temperatura. Então, a variação de comprimento será igual ao comprimento inicial 100, que multiplica 1,9 vezes 10 a menos 5, vezes 10, que é a variação de temperatura. Então, eu tenho a variação de comprimento será igual, vamos multiplicar 100 vezes 1,9 vezes 10. 100 vezes 1,9 vezes 10 vai me dar 1.900. Vou repetir a potência de base 10 menos 5. Vamos acabar com ela correndo a vírgula para a esquerda. Então, eu vou ter o resultado de 0,019 metros. Valeu, pessoal, até a próxima.